Bem-vindos ao canal. Hoje a nossa reflexão já começa com um questionamento. Nós sabemos amar? Então vamos ver no decorrer da reflexão se encontramos essa resposta dentro de nós mesmos, né? A afetividade é imprescindível para a vida humana porque Deus nos criou com essa necessidade emocional e espiritual. Deus nos criou com a marca, com a chancela do amor na alma, porque a lei do amor é a principal lei de Deus. E por isso mesmo, sem o amor, sem a afetividade, a vida se torna sem graça, sem sentido, né? Então a felicidade humana depende da qualidade das relações. E o fato é que os bons relacionamentos estão ligados à capacidade que temos de doação, de valorização do outro. Depende da troca de cuidados, de atenção, de carinho, de cumplicidade. Nós podemos constatar tanto na psicologia espírita quanto na psicologia analítica que o desenvolvimento da afetividade acontece como resultado de um amadurecimento psicológico, moral e intelectual do indivíduo. Porque o fato é que o primitivismo das paixões grosseiras estão arraigadas ainda no sentimento humano. Isso faz com que a maioria das pessoas carreguem os conflitos emocionais e as dificuldades por falta de desenvolvimento espiritual interferindo de forma negativa nas suas relações. Isso faz com que o sentimento de paixão, que não é amor, mas sim um desejo, predomine na alma humana, infelizmente, né? Então existe muita confusão, profunda confusão entre os sentimentos de paixão e de amor, porque grande parte da humanidade pensa que ama, mas não é verdade. O amor é um sentimento maduro, é um sentimento sublimado, e a paixão está muito ligada ao primarismo, né? A projeção psicológica que nós fazemos nos outros. A paixão está ligada ao primarismo porque o primarismo corresponde aos sentidos mais grosseiros de uma alma ainda pouco desenvolvida emocional e espiritualmente, e que por sua vez projeta psicologicamente os seus conflitos e pendências que não estão resolvidos em suas relações. A psicologia analítica diz que todas as pessoas possuem em sua psique uma porção masculina ou feminina contrária ao seu gênero e que precisa ser desenvolvida na personalidade, porque senão a pessoa tende a projetar essa porção sexual não desenvolvida em suas relações. Isso faz parte, naturalmente, da psique humana. Então o homem tem essa porção contrária ao seu gênero, essa porção feminina denominada ânima, e a mulher tem uma porção masculina em sua alma denominada ânimos. Essas porções sexuais contrárias ao gênero da pessoa formam no inconsciente humano uma imagem que pode ser masculina ou feminina, idealizada na psique, como sendo adequada e desejada para os relacionamentos sexuais e afetivos. Todas as pessoas têm isso. A paixão ocorre quando a pessoa encontra alguém que se enquadre nessa imagem criada no seu inconsciente. Daí, automaticamente, esse alguém desperta o interesse sexual da pessoa, uma espécie de encantamento. Mas nós vamos ver que esse encantamento não é real, porque é resultado de uma busca pela imagem idealizada no inconsciente. Não é uma admiração real que resulta da convivência, do conhecimento da outra pessoa, né? Essa paixão ou encantamento trata-se, na verdade, do encantamento que a pessoa tem por ela mesma e que foi projetada na outra pessoa. Isso é um mecanismo psicológico que nós temos. E isso não teria grande problemática se acontecesse uma paixão, iniciasse um relacionamento e no decorrer da relação se buscasse desenvolver pelo parceiro a admiração real, o respeito à individualidade da pessoa, a tolerância em relação aos defeitos do outro, uma vez que todos têm qualidades e defeitos, não é? Isso não seria problema. A
A paixão inicial se transformaria com a convivência no amor verdadeiro. Mas o problema é que, no mais das vezes, por falta de equilíbrio emocional e espiritual, resultam dessa paixão decepções, reclamações, críticas, cobranças, ofensas, né, devido à não aceitação da realidade da pessoa, de quem ela é. Ou seja, o apaixonado costuma atribuir qualidades, virtudes, belezas que a pessoa não possui de fato, por causa da projeção psicológica e por falta de conhecimento da realidade de quem a pessoa é, e também devido à própria falta de maturidade emocional e espiritual, como nós estamos falando. Isso acontece. E o pior de tudo isso é que, a partir dessa idealização, a maioria das pessoas começam a exigir que o outro seja como ela imaginou e sonhou, como idealizou, né? E que a pessoa reaja de conformidade com o que ela espera, sem respeito pela individualidade, pela liberdade do outro. Isso é muito grave. É a causa da falência dos relacionamentos, né? Dos maiores problemas de relação. E a outra pessoa, o parceiro, por sua vez, para agradar, né, para permanecer na relação, começa a utilizar máscaras, pode fazer isso. E se fazer passar por alguém que não é, a fim de agradar o outro, né, na tentativa inútil de manter a relação, mas isso tem curto prazo de validade, porque a mentira tem perna curta, como diz o ditado, e é muito difícil fingir ser quem não é por muito tempo. Daí a relação passa a ter problemas, vira um inferno. Na medida que a realidade vem à tona, vem o desencanto, a amargura, daí podem surgir os ressentimentos, os desentendimentos, a agressividade verbal e até física, e chegar nas vias de fato, que são os crimes que nós temos visto aí em sociedade cada vez mais, né? Nos casos extremos, infelizmente, acaba acontecendo isso. E por que ocorre isso? Falta de tolerância, falta de aceitação, né, das pessoas como elas são, falta de aceitação com a realidade, ou seja, imaturidade emocional e espiritual mesmo. Normalmente os conflitos emocionais geram essa incapacidade de transformar uma paixão em amor verdadeiro, porque isso é possível e é saudável. Mas os conflitos emocionais levam a pessoa que não se sente bem consigo mesma, que nem se aceita, né? Muitas vezes nem se conhece, e que é insatisfeita, a desejar mais ser amada do que amar, a cobrar um amor que ela não é capaz de dar nem a si mesma, quanto mais ao outro, né? E os nossos defeitos de personalidade também, por outro lado, nos impedem de nutrir bons e verdadeiros sentimentos, nos impede de amar verdadeiramente as pessoas. Esses conflitos são reflexos de uma personalidade confusa, atribulada, insatisfeita, né, que busca prazeres, que busca a satisfação do seu ego, né, prazeres sexuais. E isso está muito longe de ser emoção com significado nobre, né, que dignificam as partes, as duas pessoas. E a paixão que termina mal de forma ruim, como nós estamos vendo, se trata de projeção psicológica mesmo. A projeção psicológica, ela faz parte das relações, ela sempre existe nas relações, mas nós estamos falando aqui da projeção psicológica de forma negativa. Porque quando nós temos um encantamento por uma pessoa, vamos dizer assim, quando a gente passa a admirar realmente uma pessoa pelo que ela é, não deixa de ser uma projeção psicológica. Porque nós estamos admirando qualidades que nós gostamos. Ou aquela pessoa nos lembra também pessoas que nós admiramos. E isso não é irreal, isso é uma coisa real e é uma projeção psicológica. Então ela pertence aos relacionamentos. Mas aqui nós estamos falando da projeção psicológica negativa, de transferência psicológica dos nossos defeitos, das nossas sombras, do lado que nós não conhecemos em nós mesmos, das nossas questões não resolvidas. Nessas histórias que são romantizadas, como no caso na história de Romeu e Julieta, por exemplo, assim como tantas outras, terminaram de forma negativa pela falta de estrutura emocional e amor real. O resto é romantismo,
mas essa é a verdade. A Joana de Ângeles diz em sua obra Lições para a Felicidade o seguinte: eis porque se pode asseverar que o amor é de conteúdo divino, enquanto que a paixão é uma consequência dos tormentos humanos. A paixão se nutre dos desejos que defluem do magnetismo sexual, enquanto o amor é feito do amadurecimento psicológico e do discernimento espiritual. A paixão é rápida e deixa escombros, enquanto que o amor é duradouro e oferece sementeiras de bênçãos. Então, nós estamos vendo que é fácil distinguir o amor verdadeiro da paixão. Na paixão sempre existem os componentes do ciúme, da dominação, insegurança, das cobranças, das críticas. No amor existe a paz, a alegria, a satisfação verdadeira. Existe segurança, fidelidade, cumplicidade e principalmente o respeito pela identidade do outro, né, do parceiro. O amor verdadeiro, ele é doce, ele é sem violência, sem arroubos. Esses arroubos desesperados que a paixão apresenta, que incendeiam para depois levar a dor, a sofrimento, a tragédias, né? O problema é que a maioria das pessoas tem interesses particulares que estão acima do amor. Interesses egocêntricos, tendo em vista os defeitos de personalidade e os conflitos que carregamos, né? Esse amor do desejo egocêntrico, ele está no nível material, primitivo, grosseiro, como nós estamos falando, porque o amor verdadeiro por si só já bastaria, porque no amor verdadeiro não são impostas condições para gostar do outro. Você gosta da pessoa como ela é e pronto. Quando nós valorizamos só o que é nosso, com desrespeito aos valores alheios, o sentimento que nós sentimos é inveja. Então nosso amor tem muito mais de egoísmo, de avareza, de inveja do que de afeto verdadeiro. Então tá, como nós devemos fazer para aprender a amar então? Então nós precisamos entender que o amor é energia espiritual. A essência do amor é a afinidade e tudo começa com admiração. Então, quando você acha que você gosta de uma pessoa, se pergunte se você admira ela e você vai saber se tem amor verdadeiro por ela. Quando existe admiração por uma pessoa, o reconhecimento dos valores dela, existe a tendência de aumentar a empatia e a afinidade que se tem por ela. E quanto mais afinidade, mais aumenta o desejo de convivência. Isso flui naturalmente e muitas vezes vai para o resto da vida e além da vida, né? Isso nada tem a ver com paixão, com desejo. O amor, ele só surge quando existe maturidade emocional e espiritual para conseguir identificar os valores da pessoa. Caso contrário, ele não existe, vem a frustração e os desentendimentos. A sexualidade é uma forma de manifestação do amor, nós sabemos disso, e ambos se completam, mas a busca exclusiva pela satisfação é que leva a erros e a separação. A busca do prazer não tem nada a ver com amor. Porque o prazer ele deve ser encontrado em outras coisas. Nós podemos encontrar prazer até num cafezinho, num cinema, com um amigo, numa festa, numa viagem, no próprio trabalho. Né? Mas nós não devemos buscar prazer na companhia das pessoas para satisfação do ego, pelo status que a pessoa representa. Né? O objetivo humano, o nosso objetivo de vida é sublimar o amor, para vivenciá-lo na sua forma mais pura. E para isso é necessário atingir a plenitude pessoal, a fim de não buscarmos nos relacionamentos aquilo que falta em nós mesmos. Então nós precisamos pacificar os nossos conflitos internos, nós precisamos atingir a completude para poder irmos inteiros para uma relação. Os sentimentos ruins levam as pessoas a desejarem mais ser amadas do que amar, a esse egoísmo, né? Então é preciso pacificar esses sentimentos ruins, como a carência afetiva, a baixa autoestima, o sentimento de rejeição, o medo, né? Os defeitos de personalidade, principalmente o orgulho e o egoísmo, né? Para não projetarmos essas mazelas, esses defeitos nas relações. É preciso corrigir esses defeitos de personalidade, porque as nossas sombras nos impedem de nutrir
verdadeiros sentimentos, então nos impedem de saber amar. Então é preciso compreender a necessidade de desenvolver essas características que nos faltam. Então é preciso, neste caso que estamos falando também, aprender a incorporar na própria personalidade a porção masculina ou a porção feminina que cada um possui em seu inconsciente, que é contrária ao sexo de origem, ao gênero, né, como nós falamos. Neste caso, no caso do relacionamento romântico, né, que acontece isso, é necessário que a pessoa se torne completa, para não projetar isso nas relações que vão gerar as dificuldades, as reclamações, as insatisfações, as discussões, os melindres, as raivas e por aí vai. E para desenvolver essa porção que todos nós temos, porque isso não pertence a uma ou outra pessoa, todos nós somos assim, por mais que se negue. Todos nós temos isto. Então, para desenvolvermos isso, é preciso quebrar esses preconceitos, esses paradigmas arcaicos, né? Esses preconceitos que são muito antigos, são ancestrais. E devemos entender que todos nós temos energia masculina e feminina dentro de nós. E que manifestar isso na vida é normal e é saudável para todos. Então, nós devemos entender que essa coisa separatista de menino tem que vestir azul, menina tem que vestir rosa, o homem não pode chorar, não pode ser sensível, não pode fazer determinados trabalhos, a mulher também não, tem que ser delicada, não pode fazer um trabalho mais pesado, não pode jogar futebol, um não pode fazer isso, outro não pode fazer aquilo, isso não deve existir mais. São preconceitos que não funcionam na nossa realidade existencial, no nosso psiquismo. Então é preciso se libertar desses preconceitos ancestrais para podermos desenvolver saúde emocional nas relações. Isso tudo não se refere apenas a relações românticas, neste caso da incorporação da sexualidade sim, mas em relação à projeção dos nossos defeitos, das nossas sombras, né, da nossos complexos que vêm desde a infância ou até de vidas passadas, tudo isso se refere a qualquer relacionamento, isso pode acontecer em qualquer relação, porque nós caminhamos para o amor universal, na sua forma mais pura, mais sublime, e amar corresponde ao jeito como nós tratamos o outro, o semelhante. Amar não pode significar de maneira nenhuma apreciar a utilidade que as pessoas têm na nossa vida, nesse egoísmo absoluto, né? Isso não pode acontecer. Amar verdadeiramente significa tratar bem as pessoas, como no caso, por exemplo, tratar bem aos pais que envelhecem, que começam a dar trabalho para nós, os filhos que se desviam, que dão trabalho também, saber lidar com essa situação com amorosidade, os amigos que nos decepcionam porque têm defeitos e nos aborrecem, o parceiro ou a parceira que não faz aquilo que nos agrada, que discorda de nós. Amar significa gostar do outro como ele é, respeitar o jeito da pessoa. Se nós não aprendermos a amar, iremos adoecer junto com as pessoas, como está acontecendo, a nossa sociedade está doente, os relacionamentos são deturpados, são muito ruins. E aceitar a pessoa não significa ser conivente com os erros alheios, não é isso. Significa acolher a pessoa, aceitá-la como ela é, para que ela se sinta amada, mesmo errando. Porque todos nós erramos. E nós também desejamos ser amados, apesar dos nossos defeitos. Então devemos fazer ao outro aquilo que nós desejamos para nós. O correto diante de um desentendimento é conversar sobre isso, sobre o assunto, para tentar entender se houve culpa de nossa parte, desenvolver a humildade para isso, perder essa mania de querer sempre ter razão, sempre culpando os outros pelos problemas de relacionamento. Isso é ultrapassado, isso não funciona, nós sabemos disso. Então, se nós concluirmos que temos culpa num desentendimento, num problema, nós temos que reconhecer, devemos fazer isso só vai engrandecer a relação. E no caso de termos nossa parte de culpa, pedir desculpas em relação àquilo, delicadamente conversar com a pessoa, tentar reparar esse erro, e mesmo que a outra pessoa seja mais culpada pelo problema, tentar ajudar a pessoa com respeito, gentilmente, tentar ela entender, despertar sobre essa situação.
O jeito como nós tratamos os outros vai demonstrar o amor que nós sentimos pelas pessoas. A aceitação do outro como ele é vai dizer muito sobre o nível da nossa evolução espiritual, o quanto evoluímos ou não. E as pessoas difíceis nos colocam à prova, né? Porque tratar bem pessoas fáceis, que nós nos sentimos muito à vontade, é muito fácil. Difícil é tratar bem os difíceis mesmo. Quem ama não critica para denegrir a pessoa, a imagem dela. Se precisa divertir, faz com carinho, com respeito, ajudando a pessoa a melhorar, a crescer. Quem é saudável emocionalmente é capaz de amar e estabelecer vínculos eternos. O estabelecimento de vínculos afetivos permanentes está diretamente ligado à evolução espiritual. O amor ele é muito diferente da paixão. A paixão cega por algum tempo. E quando começa a aparecer os defeitos do outro, ela se revolta, abandona, acaba. O amor não acaba jamais, vê os defeitos do outro, mas aguarda o progresso do ser amado e o ajuda a progredir. O amor ele é inteligente, ele é racional, ele ajuda, renuncia, ampara, protege, entende. Ele perdoa sempre e não abandona jamais. Olha, existem muitos tipos de amor. Amor de pais, amor de irmãos, amor de cônjuges, amor de amigos. E esses amores são treinamentos para o nosso desenvolvimento afetivo, para alcançarmos o amor universal, que é a nossa meta, nosso objetivo existencial. Existem todas essas formas de amor, mas somente há uma forma de amar, dedicando-se e desejando ao outro aquilo que nós desejamos a nós mesmos. Então eu vou encerrar a nossa reflexão sobre o amor com um poema muito curtinho, mas muito significativo também, chamado Paixão e Amor, e foi psicografado pelo Chico Xavier, que é assim: de afeições anota a soma, de todo o ensino que há. Paixão é o bem que se toma e amor é o bem que se dá. Porque realmente o amor é a doação. O amor não tem cobranças, não tem exigências, ele por si só se basta. Então que nós possamos saber amar verdadeiramente e curar o nosso mundo desse desamor, dessa tristeza que nós estamos presenciando, não é? Desejo paz e luz a todos e até a próxima.